3 minutos, as pessoas estão chegando. A gente está só, para quem está chegando, a gente está ajustando os pontos finais, mas vamos começar pontualmente às 10h30, tá? Deixa eu ver, eu não sei se eu consigo tirar. Valéria, você está com o WhatsApp aberto aí? Tô, pode ir mandando mensagem, tá? Quem precisar, meu WhatsApp tá no outro vídeo aqui, eu vou vendo ao mesmo tempo. Tá ótimo. Eu e Paulo, a gente acompanha o chat e a gente vai te passando, tá? Você consegue ver, Eugênia? Pra gente te dar alguma dica, alguma coisa, como a gente faz? Como é que você quer que a gente faça? WhatsApp, no chat do próprio Zoom? No chat dá, porque fica logo tudo na tela e eu não. Tá, aí a gente manda me individualmente desloco. para você alguma coisa das perguntas, alguma seleção para facilitar, ok? Sim, maravilha. E tá. E é isso. Vocês querem alguma dúvida, alguma pergunta? Kelly tá com ele. Eu sugiro que vocês que vão estar como, né, são as nossas convidadas, que vocês deixem o áudio de vocês aberto. E todo o restante a gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já tá todo mundo mudo e eu vou fazendo os outros. Tá? Mas o de vocês está aberto. Conseguiram? Iracema conseguiu deixar? Ok. Valéria, Porque assim, só se tiver barulho, mas deixa o de vocês aberto para não ficar nesse vai e vem durante o evento e não se esquecerem. vamos combinar de dar um toque assim no tempo, né? Às vezes não se perder no tempo. Tá. Por favor. Paulo e eu, a gente vai fazendo e vai dando um toque para vocês. A gente só faz ao vivo se realmente precisar. Fora isso, vocês vão olhando no chat, tá bom? Sim, E talvez aí eu eventualmente tire o som, porque aqui é região de avião, Tá. né? Então pode ser que aconteça. E falta um minutinho, então eu vou iniciar a gravação. Ela já está gravando, já está na nuvem, mas eu vou passar a palavra para a Rafa para iniciar o nosso webinário de hoje. Agradeço todo mundo e estamos juntos. Vamos lá. Rafa. Obrigada, Val. Obrigada. Então, bom, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário. Ficamos muito felizes de ter essa oportunidade nessa semana tão importante, né, que é a ICW. A gente juntou aí um time de força, né, um time super competente para estar junto com a gente, com pessoas que nós nos identificamos muito, que sabemos que têm valores, né, muito parecidos com o da ICF e muito ligados com o tema que a gente vem trazer para vocês hoje. Então, eu sou Rafaela Andrade, sou presidente da ICF-DF. Temos aqui também mais alguns membros da nossa diretoria. A gente tem a Valéria, que é a nossa vice-presidente. Temos a Eugênia, que é a nossa diretora de desenvolvimento. E o Paulo, nosso diretor de relacionamento com associados. Então, em nome de todos nós, a gente agradece muito. Temos mais 2 outros membros que não puderam estar aqui com a gente hoje, mas ficamos muito felizes. E assumimos a diretoria tem pouco tempo, mas temos muitos planos positivos, e esse é um start desse começo, então ficamos super felizes desse começo tão positivo, né? O tema escolhido tem tudo a ver com esse momento, que é exatamente um momento de transformação, mas um momento em que nós precisamos olhar para além dos coaches. Claro que a gente sempre olha para eles, mas a gente precisa olhar também para os coaches, para esse mercado, para esse momento como um todo. E esse time que nós trouxemos, da Kelly, da Iracema e da Mariana, são pessoas que estão na ativa nesse momento, então estão com essa escuta ativa, com essa percepção muito aguçada, e tenho certeza que vão trazer aí muitas coisas legais para a gente relacionadas a isso, e um sentimento muito genuíno para trocar com a gente sobre esse ponto. A Eugênia é a pessoa que vai fazer a mediação com a gente hoje. Então, Eugênia, passo a palavra para você, tá bom? Muito obrigada para todo mundo. E aí, qualquer coisa, estamos por aqui também. Obrigada, Rafa. Então, vamos dar início, né, à nossa jornada. É com muita alegria que nós os recebemos e esperamos ter a melhor oferta
no sentido de que vocês possam levar algo a mais para suas vidas nessa jornada do coaching, de saber o que é o coaching, né? Das pessoas que estão buscando mais informação e compreensão dessa história do coaching, né? E justamente nesse ponto que a Rafa falou, né? Do que é o nosso tema de hoje. Então, eu começo apresentando a vocês as participantes dessa mesa. Nós temos a Iracema Iragaray Nogueira Borges, coach associada da ICF de Mato Grosso. Acaba de chegar em Brasília, né? Então, assim, é uma honra muito grande receber a Iracema. Ela participa com Points of View Expert, né? Então, ela faz trabalhos utilizando essa metodologia. E ela fez a formação como coach integrado do Instituto de Coaching Integrado, né? O ICI. Em seguida, eu apresento a Kelly Moura Fialho, coach associada da ICF também, e também é formada pelo ICI. Ela é coach de equipes, executiva e carreira e facilitadora de grupos. E também está conosco a Mariana Del Monte, que é doutora em psicologia, psicóloga clínica, coach executiva e de carreira. Bom, então, tendo essas pessoas conosco, com um perfil em que muitas coisas se encontram e muitas coisas são diferentes na sua experiência e na sua jornada, é que convidamos para que elas comecem a falar sobre esse contexto de trabalho, né? Atual relacionado com esse tema, né? Como é que está, nesse instante da vida dessas coaches, essa jornada como coaches dentro desse tema? Então, eu queria chamar a Mariana para começar a abordar essa questão. Bom dia a todos, então. Obrigada, Eugênia. Queria agradecer, né, de coração esse convite. Para mim é um prazer, eu me sinto honrada mesmo em poder participar, contribuir um pouquinho com essa experiência, né, de coaching, principalmente nesse momento que, de fato, me parece que é um momento bem propício para a gente falar, né, de todos esses temas que a gente foi desafiada, né, eu, Kelly Iracema, a poder compartilhar. E assim, talvez, para começar mesmo, né, seria bacana trazer um pouquinho desse contexto, inclusive, dos tipos, das modalidades de coaching, né, que a gente está atuando nesse momento. E nesse contexto, claro, né, tem muitos programas que a gente já estava envolvida, que eu já estava envolvida antes mesmo da pandemia, e que nesse momento continuou, né, e aí ao longo aí do webinar eu posso compartilhar o que mudou, e o que de fato talvez está sendo mais enfatizado, mas também coisas novas que vêm aparecendo justamente por conta desse contexto de pandemia, né? Então, nesse momento, eu tenho atuado basicamente com 3 modalidades de coaching, que é o coaching executivo, o coaching de carreira e coaching de grupo, né? O coaching executivo em grandes empresas, né, que eu atuo muito no desenvolvimento de líderes, né, de alta liderança, e que o grande, talvez, ponto, né, de diferença do processo é justamente o fato de que, nesse momento, ele migrou todo para online, né? Ainda que, mesmo nesses programas, eu, né, já atuava com os coachings online, mas na minha percepção é diferente, né? Porque mesmo o coaching executivo online, antes da pandemia, a gente atuava com o coachee dentro da empresa, né? Então, na minha experiência, pelo menos, eu fazia o coach executivo quando, por exemplo, a empresa contratava, né, de profissionais que moravam fora da cidade onde eu estou, em Brasília, e geralmente, ou sempre, o coach ele era atendido dentro da empresa, ele marcava um horário numa sala de reunião, e nesse momento não, nesse momento está todo mundo dentro de casa, né? Então essa é a grande diferença de contexto, né, dentro do coach executivo, que eu trabalho muito em parceria com consultorias e também com a minha própria. No coaching de carreira, eu percebo que antes da pandemia,
a demanda era muito mais focada em desenvolvimento profissional, crescimento de carreira. Então, pessoas que queriam crescer na carreira, né, essa ascensão profissional, pensar um pouquinho sobre isso. E agora mudou um pouquinho, né? Parece que a demanda tem sido outra. E o coaching de grupo, eu tenho atuado muito, né, e continuo dentro de programas de desenvolvimento de lideranças, entre módulos. Então, nesse momento, também migrou todo para online. Sim, interessante, Mariana, porque você já foi caminhando para onde a gente vai. Então, eu te peço para segurar um pouquinho, né? Mais para que você possa, no momento seguinte, explorar mais isso que vai ser muito interessante para a gente. E aproveito também para pedir às pessoas que estão aqui que queiram colocar comentários no chat ou colocar uma pergunta, né? Perguntas para que a gente possa ir interagindo e construindo o nosso relacionamento aqui nesse momento, né? E nessa direção eu gostaria de convidar a Iracema para trazer a experiência dela nesse contexto que vivemos agora e como é que está a prática, né? Iracema, seu microfone está... Isso. Bom dia, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês e é claro que, como todo mundo, e eu gosto de usar, tenho usado muito o termo que a minha tia, nós moramos todas numa chácara aqui em Brasília, eu me mudei para cá tem 4 meses e, como diz minha tia, como o pandemônio nos encontrou, porque é um pandemônio. E há muitos anos já, eu venho buscando despertar na consciência de gestores, de líderes, esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Ano passado eu iniciei um trabalho com os frigoríficos Minerva. E quando eu cheguei para os gerentes e falei para eles, eu estou aqui pela razão principal na sua vida. Eles me olharam assim. Qual é a sua razão principal? Ele, nossa família? Exatamente. Ninguém sofre mais com o seu destempero do que a família de vocês. E a partir daí eu iniciei esse trabalho. E neste momento, nós todos estamos sendo chamados para esse equilíbrio, porque primeiro nós precisamos nos trabalhar. Nos primeiros atendimentos e participações do coaching, uma supervisora disse assim, eu ia fazer um atendimento de coaching início de março e caí no choro. E eu me dei conta que um trabalho muito forte precisa ser feito comigo, primeiramente. Então, eu percebo assim, não podemos desperdiçar, eu tenho dito muito isso, uma fala que eu ouvi do Jair Mogi, de uma consultoria em São Paulo, não podemos desperdiçar uma crise. E o coaching, gente, ele vem em uma lacuna, uma dor. Só que o coaching precisa ser inclusivo e adaptado. O coaching de Brasília precisa ser um pouco diferente do coaching de Cuiabá, Mato Grosso, de onde eu venho, do coaching da Amazônia. Nós temos um princípio, mas nós precisamos adaptá-lo. E agora, principalmente, nós precisamos nos adaptar primeiro, antes de sair para o mundo. Então, para mim, está sendo uma tarefa riquíssima. Eu não quero e não posso desperdiçar essa crise também. Então, me sinto muito honrada e grata por esse convite de estar aqui com vocês. Obrigada, Iracema, por tua generosidade em compartilhar algo tão interessante, tão forte da tua própria vivência pessoal. Eu gostaria de chamar a Kelly para se colocar. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Agradecer muito à diretoria do ICF Brasília pelo convite, pela generosidade. Dizer que é uma honra, um prazer estar do lado da Iracema e da Mariana, que são pessoas fantásticas. E agradecer vocês aqui nesse sábado pela manhã, estarem aí atentos ao tema. O que eu entendo desse movimento, né? Um movimento totalmente VUCA. Finalmente o VUCA chegou e ele é real para a gente. Ele é um movimento totalmente incerto. E aí a gente consegue praticar o VUCA. Minha agenda de coaching, ela fez o inverso. Eu trabalho com coaching executivo de carreira e de times, de equipe, e ela fez o inverso. Então, hoje a minha demanda maior é de coaching para atendimentos individuais e atendimento nas equipes.
Minha agenda maior antes da pandemia, era de facilitação. Então, o que eu vejo que mudou nesse processo de coaching? O formato da solicitação e o formato da condução. A gente vive um momento que ele é muito ambíguo, ele é muito incerto. Então, como é que eu lido com essa pandemia? Como é que eu vou lidar? De repente, estar dentro de casa, nesse ambiente que estão todos dentro de casa. De repente, estar num ambiente que eu não sei como é que vai virar a economia, que eu não sei que rumo eu vou nortear a minha carreira. Então, quando a gente faz o coaching executivo, eu acho que a gente vai falar um pouco mais ao longo dessa nossa jornada aqui pela manhã, a gente fala um movimento de roupagem e de carapaças até diferentes desses executivos, né? Tirando a armadura. E quando a gente fala do coaching de carreira, tem pessoas que estão precisando se recolocar no mercado, é uma verdadeira bifurcação. Acho que a gente vai falar um pouco mais, vou avançar disso aí. Mas falando do meu momento, é um momento hoje que minha dedicação maior de tempo está para o coaching, não era essa minha realidade antes da pandemia. Uhum. E é muito interessante, Kelly, na tua fala, essa questão da adaptabilidade e do processo de transformação, né? De como as coisas vão se ajustando e criando uma nova forma e lidando com as coisas que estão emergindo. E nessa direção eu gostaria de chamar a Mariana novamente e aproveitando, Mariana, para te dizer da Tatiana, que trouxe um pedido e uma pergunta, né? A Tatiana está aqui no chat, a Tatiana Neder, né? Então, ela pede para você explanar um pouco mais sobre o coaching de carreira, né? Em relação ao que está sendo buscado hoje e no executivo. E quais são os objetivos a serem alcançados de maneira geral para os líderes da empresa? Ok, bacana pergunta, ótima pergunta, viu, Tatiana? Então, de fato, dos coaches que já estavam em processo, né? Vamos pensar assim, o meu cliente, então, o meu coach, ele é basicamente corporativo ou que vem migrado desse contexto, né? E dos coaches que já estavam em processo quando a pandemia aconteceu, né, especialmente de coaching executivo, a gente continuou os objetivos traçados no início, mas de fato a minha percepção é que se agregaram novas demandas, né? Então, novos pedidos de ajuda, vamos pensar assim. Então, especialmente relacionados, né, à questão do home office, como eu estava falando antes, e também a questão da gestão de times também por conta do home office, né? Então, por exemplo, uma coisa bacana, eu estava até essa semana ouvindo uma palestra de uma head de RH de uma empresa, de uma grande empresa aqui no Brasil, e ela falava justamente isso, né, que faz todo sentido, que o home office, ele não é home office, na verdade, né? Porque ele não foi planejado, não houve uma política, não é voluntário, então as pessoas de fato não foram preparadas para isso. E esses coaches, né, de fato, eles têm enfrentado, mesmo a gente já caminhando antes da pandemia num processo de transformação digital, mas eles têm enfrentado dificuldades, né, que de fato se potencializam nesse momento. Por exemplo, a Iracema falou da questão vida pessoal, vida profissional, né? Mas eu tenho ouvido muito um pedido de ajuda no sentido da sensação do quanto que as pessoas, os coaches se sentem trabalhando muito mais nesse momento e como fazer essa separação da vida pessoal quando o escritório, a empresa entrou para dentro de casa, né? Então acho que é um tema que muita gente está falando e de fato está sendo né, quase unânime. A própria questão da organização da rotina nesse período, né? Então se antes a gente trabalhava no coach executivo, né, antes da pandemia, muito com competências de liderança ou as competências, né, de gestão ou de transformação digital que as próprias empresas colocavam como um direcionador e que o coaching entra para potencializar isso no coachee, né? Nesse momento, além disso, a gente está tendo novas demandas agregadas ao processo. E uma outra questão também, né, que eu recebi 2, por exemplo, coaches essa semana, encaminhados de empresas, que vêm para trabalhar competências que antes talvez já eram valorizadas, mas não priorizadas
como o momento da pandemia traz, que é, por exemplo, são as competências de inteligência emocional e resiliência e todas as que derivam delas, né? Então me parece que nesse momento, e claro, esse momento é propício para isso também, né? Para valorizar ainda mais essas competências. E no coaching de carreira, só para fechar aí a pergunta da Tatiana, o que eu percebo, além do que a Kelly já colocou, né, a própria questão da recolocação, porque tem pessoas que estão, claro, já precisando se recolocar, mas tem outras que já estão se preparando para caso vão precisar se recolocar, né? E um outro ponto também, além desse, que eu vejo, né, por exemplo, um cliente que começou comigo, pessoa física, buscou por si, não veio encaminhado por empresa, né? Que mora no exterior, foi expatriado de uma multinacional aqui e, de fato, repensando a carreira nesse momento, né? Então, esse é um momento, de fato, que exige de nós mais reflexão, que as pessoas estão mais reflexivas e que bom que estão, né? E aí pensar um pouco mais carreira e propósito, né? O que eu quero para a minha carreira. Então, essa é uma mudança que me parece que se potencializa nesse momento. Uhum. E é interessante isso, né? Porque traz para mim esse sentimento de que coach tem tudo a ver com isso, né? Com essas mudanças que estão acontecendo em tempo real, né? No aqui e agora, e com essa questão de cambiar, de fazer essas mudanças, prevendo esse futuro que está chegando com tanta rapidez, né? Isso aí. Bem dentro dessa questão dos processos, né? E me diga uma coisa, Iracema, o que tu tens a trazer para nós sobre esses aspectos que estão sendo conversados? Iracema, seu microfone, querida. Já. É só porque aqui na roça tem uns barulhos assim inesperados. Eu tenho que deixar no mudo. Então, eu vou pegar esse gancho do que a Mariana disse e concordo, foi excepcional tudo que ela colocou, e vou só acrescentar que o chamado agora interno é para todos nós. Então, ressignificar propósitos, ressignificar valores, e a percepção que eu tenho é que parece que a gente tem espelhos gigantes colocados ao nosso redor com essa quarentena. Então, tudo fica potencializado, tudo fica mais forte, e os chamados, realmente, as pessoas que têm me procurado para aliar carreira e vida pessoal, tem sido muito forte isso, porque nosso papel como coaches, e eu tenho falado muito sobre isso, é traduzir para a pessoa o que ela está me dizendo, e ela ainda não percebeu. E nesse momento tem muita coisa sendo dita, sabe? Então, ajudar a pessoa nessa presença agora, né? Tudo que você caminhou te preparou para estar aqui hoje, desta forma. E olhar para o que realmente tem, e não se perder nos apelos. Porque se a gente não se cuidar, nós vamos nos perder de novo, sabe? Com a quantidade de lives, a quantidade de webinars, a quantidade de cursos, a quantidade de ofertas, WhatsApp, né? E-mail. Então, esse chamado para o propósito, para a congruência, ele passa por todos nós, inclusive nós coaches. Uhum. Muito interessante, né? E a questão é qual é o desafio que está postado aí nesse momento para os coaches, né? No sentido de como que cuida de si para poder continuar com essa atividade no momento em que os aspectos do estresse são tão diferenciados e novos por esse excesso de informação, de imagem e de sabe, coisas. só vou acrescentar algo que para mim ontem eu tive um encontro com algumas pessoas, algumas amigas, e a gente conversando, a gente precisa se dar conta que cada um é uma peça num quebra-cabeça gigante. Então, quanto mais eu me encontro e sou real comigo mesma, com o meu chamado, com o meu caminho, mais eu contribuo com o mundo e com esse momento. Esse é um sentimento muito forte de individualidade, mas de coletivo. Sim, sim. Forte isso, né? Forte isso. Kelly, querida, venha. Vou pegar uma carona aí na fala da Iracema e da Mariana.
Eu acho que o que vem ascendendo também são as solicitações de pessoa física, como a Mariana colocou. Antes a gente tinha muita demanda das corporações, das empresas, das instituições. E acho que esse momento de pandemia, o que ele traz? Eu carrego comigo alguns modelos mentais. Eles ainda fazem sentido? Ou eu preciso ressignificar esses modelos mentais? Ou eu preciso priorizar outras questões da minha vida? Então, acho que o coach ele cabe bem nesse momento, porque eu acho que o indivíduo, ele quer se fortalecer enquanto indivíduo, ele quer se fortalecer no autoconhecimento. E nesse momento de pandemia, ele é fantástico. Justamente pelo VUCA, para a gente não saber o que vem por aí ainda, por a gente não ter uma lição aprendida para colocar em prática, a gente precisa fortalecer esses modelos mentais. E aí, quando, na tua fala, Eugênia, quando você fala assim, como é que a gente faz enquanto coach, né? Como é que a gente se fortalece? É ressignificando os nossos modelos mentais também. Eu acho que uma roupagem que a gente traz para esse modelo, e aí eu falo especificamente do coaching executivo, do coaching de carreira, é o humano. É você poder ser humano e estar diante de outro humano, não só de uma pessoa que tem uma função, não só uma pessoa que está buscando uma recolocação, mas uma pessoa que tem um contexto inteiro e real de vida. Quando você fala assim, quando a Iracema falou, a gente não pode voltar àquele status quo, a gente não pode voltar àquele mesmo modelo mental de pensamento, não é só o que a gente aprende com tudo isso, mas como é que a gente lida com tudo isso? Como é que eu lido com esse confinamento? Como é que eu lido com as minhas angústias? Como é que eu lido com as minhas novas atitudes? Acho que isso é extremamente importante. Nossa, que coisa bacana, né? Tudo que vem para mim é a gente estar num momento especial de muito aprendizado, né? E de, e de muita oportunidade para ver a vida e a si mesmo com outros olhos, né? E eu quero trazer... Diga, Kelly, você ia dizer alguma coisa. Eu estou lendo um comentário do Ah, Paulo. sim, eu vou dizer. Sim, eu vou dizer. Eu vou dizer, obrigada, obrigada. Então, e dentro disso, né, o Paulo Godoy traz uma coisa muito interessante, né, que já era um tema corriqueiro na vida dos executivos, essa coisa assim de um caminho mais solitário, de um isolamento, né? E quando se vai para esse trabalho remoto, parece que o distanciamento social amplia essa coisa desse sentimento de isolamento, né? E me digam uma coisa, em que medida que o coach executivo pode abrandar esse efeito ou levar para esse contexto como é que se lida com toda essa percepção, com esses sentimentos, né, que permeiam a vida de um executivo nesse momento em que tem que tomar decisões muito difíceis, né? Então, era isso que eu queria colocar para... Diga. Desculpa te interromper. Eu Diga. acho que esse foi um momento muito oportuno, porque é quando você se depara com o executivo, o coach ele parte muito para a ação, né? É o hoje para o futuro, o hoje para o futuro. Ele não faz uma menção para o passado. Então, é o hoje para o futuro. O passado, a não ser que você for acionar alguma fórmula que deu certo e você vai replicar. Esse momento do isolamento do executivo é quando ele está deixando de se isolar. Então, é quando ele se permite, e aí a gente faz essas provocações nas sessões, como é que você está acompanhando o teu time? Como é que está acontecendo o trabalho do teu time? Quais são as reuniões que você está fazendo com o teu time? Quais são as reuniões que você está fazendo com o teu time para perguntar apenas como vocês estão? Como é que está o dia a dia de vocês? Como é que vocês estão celebrando em equipe? Porque aquele executivo, dependendo do nível que ele chegou, ele já sabe método ágil, ele já sabe fazer gerenciamento de projeto, ele sabe acompanhar resultado. Mas agora ele precisa, de fato, realmente acompanhar gente. Ele precisa entender quais são as dores, os dissabores, as descobertas do seu time. Então, essa é uma provocação muito bem-vinda dentro do processo coaching, que os coaches precisam fazer para os seus coaches e auxiliar eles nesse processo, para que seja uma ressignificação também desse modelo mental. Vamos nos unir. Precisa ter colaboração. Acho que a Mariana quer falar. Sim, sim. Venha, Mariana.
quer Maria. falar, Márcia? Oi, estão me ouvindo? É que estava mudo. E acho que tem uma coisa também, né, bem bacana isso que a Kelly está trazendo, que a Iracema trouxe, essa palavrinha ressignificar, que eu gosto tanto, né, que é tão usada no coaching. E tem uma coisa, assim, né, a Eugênia me apresentou, eu também sou psicóloga clínica, né, e tem uma coisa que a psicologia, ela trabalha muito com linguagem, né, o coaching também. Assim, a mídia tem usado, os órgãos de governo têm usado muito essa expressão do isolamento social, né? De fato, isso pode causar no nosso inconsciente na verdade, um engano, né? Porque de fato a gente não está em isolamento social, a gente está em isolamento físico, isolamento domiciliar, né? Mas o executivo que está lá na casa dele trabalhando, ou em esquema de rodízio, eu estou com alguns que já estão entrando, né, 2 vezes na semana, por exemplo, ele pode sim fazer aquilo que, inclusive, no mundo VUCA, como a Kelly trouxe, a gente tem estimulado demais, porque de fato só existe sustentabilidade de gestão, só existe sustentabilidade de empresas hoje com o quê? Com o coletivo, né? Com o compartilhamento. Então, aquele executivo, aquele líder super-herói, né? Que no modelo antes do mundo VUCA, porque o mundo VUCA já iniciou antes da própria pandemia, né? Agora a gente tem o mundo VUCA em pandemia, então imagina o quanto que tudo se potencializa, né? Então, né, o quanto que esse executivo pode, inclusive, né, o coaching ser usado como uma forma de mostrar para ele, de ajudá-lo através das perguntas, né, a ele refletir do quanto ele pode sim continuar buscando ajuda, né? Continuar observando aquelas pessoas que no time dele, ou nos pares, né? Ou mesmo em outras áreas, stakeholders, que possam de fato contribuir com aquilo que são os principais desafios dele. Então a gente incentivar essa questão do compartilhado, do coletivo, né? Essa fala linda que a Iracema trouxe, né? Somos cada um de nós uma peça dentro de um quebra-cabeça gigante. Então, como é que a gente pode conhecer mais a nossa peça sim para poder nos encaixar, saber qual é o nosso propósito, mas também observar o de cada um, porque um executivo, ele também vai ser um líder, né? Porque ele já tem um cargo de gestão, ele já é líder de líderes, né? Então, como é que ele pode, inclusive, estimular esse time dele a entender qual é o lugar dele nesse quebra-cabeça? É muito interessante isso que você traz, porque você traz um aspecto da linguagem, né? Como é que a gente constrói essa narrativa das coisas que estão acontecendo, né? E a maneira como a gente escolhe as palavras e as expressões, isso vai nos trazendo pensamentos, percepções, sentimentos, né? Então, seja bem-vinda, Mariana, para se colocar. Eu vou me empolgando e vou falando. Agora sou eu, Maria Eugênia, não é Mariana. Eu vou pegar vou pegar esse gancho que a Mariana disse e voltando nessa pergunta do Paulo, de novo, a consciência tem um papel fundamental, né? Em que medida o coaching pode abrandar? Então, eu penso assim, o coaching sempre precisa focar, e é o nosso trabalho, presente e futuro, mas em fatos, né? Quer crescer, quer amadurecer, foca em fatos. Qual é a realidade atual? Eu trago para principalmente o público masculino, né? Para eles é até mais fácil lidar com os fatos. Qual é a situação hoje? Quais são os fatos? Né? Quais são os fatos da sua relação com a sua equipe? Quais são os fatos no gerenciamento da sua rotina? E o que isso tem a ver com o hoje e o que você quer? O quanto você está construindo o futuro depois do pandemônio? Sabe? Trazendo para fatos. E o método socrático, que eu gosto muito de utilizar no coaching, que os ganhos, o que você ganha e perde com esse comportamento, né? Porque uma relação madura, a pessoa precisa ser trazida para isso, né? Olha, você faz isso sem julgamento, e mostrar para ele onde ele chega. O coaching traz muita consciência, é um processo lindo e principalmente agora que está tudo aflorado, é um momento ideal para essa aprofundamento de consciência. Olhar para o que cada um está escolhendo realmente, quais são os fatos.
quer crescer e amadurecer, foca em fatos. Kelly? Tem um comentário, uma pergunta, acho que é da Giane. Tatiana. Diana, É. é uma dificuldade, como é para nós, é uma dificuldade para eles também. A dificuldade é real, é assim, não é um fator fácil de lidar. Às vezes a gente contextualizando para vocês, parece que em uma sessão tudo está resolvido. Dependendo da sessão, a sessão de fato é acelerada e o coach consegue extrair insights dali e já consegue colocar em prática. Mas é um desafio, é uma missão importante, assim, é de treino e prática. E o que o método ágil ajuda muito nesse sentido, assim, que é revigorante para nós, seres humanos? Testou, deu certo? Continua. Não deu certo? Rever. Rever até prioridades, porque isso é importante. O momento ele é mais ágil, mas o momento também é de uma profundidade de percepção, de autopercepção. Então, essa dificuldade, os líderes sentem sim, ela é real, o time sente sim, ela é real. Então, talvez por isso essa demanda por coaching, ela aumentou, porque de fato as pessoas precisam de uma ajuda mais específica e vem funcionando. Uhum. E me digam uma coisa, como é que vocês percebem essas influências e essa história que vocês, de autopercepção, do que vocês estão vivendo, né? Do que vocês observam que está acontecendo dentro das organizações, né? E nesse sentido, para dar um início a esse bloco, eu queria chamar a Iracema, né? Para trazer aquela imagem. Pessoal, nós decidimos fazer uma atividade para engajá-los nessa construção de aprofundamento de percepção, né? Aprofundamento de consciência. Então, eu trabalho já há muitos anos com a ferramenta Coaching Game, que é da Points of View. Eu fiz a formação na Polônia em 2016 e eu sou a certificada Master da Points of View no Brasil, né? A primeira. Espero que não seja a única, mas eu sou a primeira e eu sou apaixonada por essa construção e esse aprofundamento. Então, eu gostaria de pedir para vocês, nós vamos trabalhar só com a série dificuldade, que esse é o chamado agora, né? Um desafio. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E são 13 imagens da série dificuldade. Eu gostaria de pedir para uma pessoa falar um número para mim de 1 a 13. Abrir seu microfone e falar um número de 1 a 13. 13. Grata, Maria. Tatiana, Tati. Ó, então eu já vou direto para a última. Vamos Mas lá. deixa A sua eu voz só... está um pouco Tá robótica. falhando? A minha voz está falhando, Até gente? isso a gente tem que aprender, né? Como é que a gente traduz isso? Agora voltou. Voltou a minha voz? Voltou. Tá falhando? Então, assim, Agora o tá número Agora voltou. Agora voltou. Ô, Me diga uma Gênia, coisa, um número de 1 a 13, não é isso? a Oi. Tatiana falou 13. Eu acho, Eugênia, que é a sua conexão que está falhando às vezes, tá? A sua voz está oscilando. Aí, você está travando, Eugênia. Mas aí a gente vai... Sim, vou tirar a imagem. Aí, Vou é tirar só, a não, só imagem. para ela saber, né? A Tirei última, a então, imagem. Tati falou da 13. Então, a última imagem seria 13. Ok. Então, a última imagem eu vou colocar na tela grande aqui para vocês, para nós olharmos todos. Eu vou pedir para você olhar essa imagem com calma. O que vem para você quando você olha para essa imagem? O que vem para você quando você olha para a palavra relacionado ao que está acontecendo hoje, ok? E nós vamos construir esse aprofundamento de consciência. Essa imagem, vocês estão vendo? Dependência. Então, dê uma olhadinha por alguns minutos. O que desperta em você essa imagem relacionado a esse momento? O que desperta em você essa palavra, dependência?
olhe por uns minutos, se quiser fazer algumas anotações, faça. E aí a gente abre para algumas pessoas trazerem, trocarem, para nós trocarmos. O que chama mais atenção em você, para você, o que a palavra vem imediatamente no momento que você olha para vê no seu inconsciente dependência, o que ela traz para você. Ok? Eu vou parar de compartilhar a tela e aí gostaria de ouvir umas 3 pessoas, né? Umas 3, 4 pessoas. Quem não quiser falar pode escrever no chat também, tá? Quem gostaria de compartilhar? Oi, gente, a Giane, estão me ouvindo? Gi, Gostaria de compartilhar, eu já compartilhei ontem num grupo e compartilhar hoje, porque a imagem me remeteu exatamente àquela linha de raciocínio que eu estava conversando com os colegas ontem. Eu descobri no meu ambiente organizacional grandes líderes. Eu sabia que eles eram meus colegas, eu sabia que eles tinham potencial de gestão e liderança, mas quando eu mais precisei, eu percebi que eu não estava sozinha. Todos se transformaram em gigantes junto comigo para lutar contra uma pandemia. E detalhe, não é somente contra uma pandemia, mas é para preservar a vida das pessoas. Então, eu descobri o quanto eu não estou sozinha e nós dependemos um do outro. Então, quando eu vi essa imagem, me remeteu inicialmente à família, a pessoas vulneráveis que precisam dos demais e me remeteu a mim mesma naquele momento da pandemia dentro da organização onde eu precisava lidar com 800 pessoas. E eu no primeiro momento eu falei, caraca, eu estou sozinha. E no segundo momento eu falei, não, eu não estou. Estamos todos juntos. Então essa é a minha fala em relação a essa imagem, Iracema. Obrigada. grata, Gi. Eu queria pedir para vocês, então, pela questão do tempo, se vocês puderem compartilhar no chat as suas percepções, aí eu agradeço, porque a gente tem muita coisa pela frente ainda. Muito grata. Grata, Gi. Maria Eugênia. Sim. Tem as percepções no chat. Você gostaria que eu lesse? Eugênia, tá falhando seu áudio. Não, né? Tá falhando seu áudio, Eugênia. Provável. Oi. Tá. Oi. Eugênia, Sim. pode compartilhar algumas do chat, porque as mensagens estão lindas. Por favor. Sim. Estão me ouvindo? Porque eu estou vivendo a aventura aqui da internet. A Edna Maia traz espera a fome, cadeia alimentar, né? A Lúcia de Fátima traz fome, depender do outro para viver. O Leonardo Chebar diz, dependemos uns dos outros. A Beth Gouveia diz, somos todos um, vivemos em conjunto, precisamos uns dos outros. Márcia Pinheiro, saber receber de forma natural ajuda. A Tatiana diz, vida, nova jornada, início de uma vida, de uma jornada, ciclo de vida, união, necessidade, amor, linda imagem. E nós optamos por fazer essa atividade para vocês perceberem, né? O coaching em tempos de adaptação e mudança, né? Para eu me adaptar e para eu transformar, o que significa tudo isso, né?
o que significa cada um, o que cada um está vivenciando e que vai contribuir com o todo. Eu penso muito sobre isso. Aí eu gostaria de ouvir as meninas também, né? A Mariana e a Kelly. Ótimo. Uma coisa interessante em relação à adaptação, assim, eu vou falar um pouco como é que muda positivamente a nossa postura enquanto coach. Você vai fazer uma sessão onde você prepara todo um ambiente, você dá orientações para o teu coach. Aí você se depara com um coach que ele não tem como deixar o filho naquele momento. Que ele tem criança, que a gente faz sessão com a criança no colo, que a gente faz sessão, às vezes, com barulho externo acontecendo, a gente faz sessão com um coach que ele tem uma obra que está sendo feita do lado da casa dele. Então, essa adaptação é importante também, você entender que você precisa flexibilizar para apoiar o outro. Hoje as mensagens maravilhosas. E uma competência que ela está hoje no hall e ela vai perdurar, ainda bem, porque só assim a gente evolui, a colaboração. Você precisa efetivamente colaborar com aquela pessoa que está do outro lado. Ontem eu estava lendo uma reportagem sobre a importância do online, você olhar no olho de quem está falando. Não olhar para a tua imagem, mas olhar a expressão de quem está falando. Então, assim, olha no olho genuinamente daquela pessoa, apoia ela. Não deu para deixar a criança em casa, já está em casa, não deu para deixar a criança em outro ambiente, não deu para tornar um ambiente tão silencioso, a internet não é tão boa, faz os ajustes, desliga a câmera, deixa o teu coach fazer com a criança no colo, entende que ele tem outras prioridades juntos também, você está ali para apoiar. Essa escuta empática, ela é fundamental nesse processo, mas ela tem que ser genuína. Oi? Oi? Alguém falou? A escuta empática, ela é extremamente importante nesse momento. Agora, ela é genuína quando você se coloca, de fato, na posição de humano. Aquilo também pode acontecer com você. Fui eu. Ah, tá, Maria Zília. Você quer falar? É porque, assim, como eu estou tendo problema com a internet, e aproveitando que você está aí, a sua meta dobrou, né? Então, você vai me acompanhar quando eu estiver na falha, você entra no caminho de ir levando, conduzindo. Tá joia. Obrigada. Estamos juntos. Pessoal, até para sinalizar vocês, se vocês passarem, não sei se vocês estão no computador ou no celular, se você passar o teu mouse, ou passar o dedo na tela, tem um campinho aí embaixo no rodapé reações. Então, quando alguém te fizer uma pergunta, você pode sinalizar, dando um ok, dizendo que está ouvindo, está entendendo. Ou se alguém está falando e você gostou, pode aplaudir naquele momento, dizer assim, olha, muito bom. Acho que a gente pode seguir, então, com a Mari, né, Mari? Vamos seguir? Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ótimo. Oi? Vou seguir, então. Tá joia. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, entrando ainda nessa questão da imagem, né, que de fato é uma imagem linda, essa que a Iracema trouxe, e pegando um pouquinho o gancho do que vocês trouxeram, né, de fato, né, essa questão de a gente estar no momento, né, como a Iracema falou no início, para a gente não desperdiçar uma crise, né? Então, a gente, de fato, está num momento propício para a gente poder, de fato, desenvolver ainda mais algumas competências que já são essenciais no mundo, mesmo antes da pandemia, e que agora vão se tornar cada vez mais essenciais, né? Como, por exemplo, a colaboração que a Kelly trouxe, né? E a própria questão da adaptabilidade, né? Não tem momento mais oportuno para a gente desenvolver e ajudar, né? Claro, através do coaching, o nosso coachee, a desenvolver essa habilidade, né? De adaptabilidade como o momento que a gente está vivendo, né? Então, saber que essa competência, ela já é uma competência, já era, e se torna cada vez mais uma competência extremamente valiosa, né, no mercado, por conta do mundo VUCA, por conta da pandemia, né?
E é, de fato, algo que pode ser ainda mais trabalhado nesse momento. E voltando para a questão da autopercepção, que foi a pergunta que introduziu esse bloco, que a Eugênia nos fez, eu também volto na questão da humanidade, que a Kelly trouxe também um pouquinho, essa coisa do nosso lado humano enquanto coaches, né? Porque um grande ponto na minha percepção, que nesse momento está muito forte dentro dos processos de coaching, é que as emoções dos coaches, elas estão mais presentes do que nunca no processo, né? Então, é mais natural por conta do contexto, do pandemônio, né, como a Iracema traz, que o coach venha para a sessão com mais ansiedade, com mais medos, com mais preocupações, com mais estresse, né? E a própria emoção, nossa, enquanto coaches, também pode estar mais presente, né? E esse encontro de humanidades, né, que na minha percepção pode, favorecido por esse momento, ajudar inclusive naquilo que é também essencial nos processos de coaching, que é a construção do rapport, né, através dessa escuta ativa empática que a Kelly trouxe, a própria competência da empatia, né, do quanto que a gente pode aprimorar ainda mais, porque de fato o coaching se torna nesse momento um espaço ainda maior de escuta, né, de reflexão e promoção de reflexão, e talvez até menos de ação, né? Porque de fato o coaching ele é muito focado em ação. Até porque nesse momento a parte das ações que o coach poderia exercitar, né, que no processo de coach através dos planos de ação a gente já acompanha, podem estar sendo justamente impossibilitadas por conta do próprio confinamento, né? Outras a gente vai precisar estimular a criatividade para poder de fato ser exercitada. Então, esse encontro de humanidades, né, do coach, através do seu movimento de autoconexão, de autopercepção, né, se perceber nas suas emoções, para que a partir disso eu possa, né, também perceber mais o outro que está diante de mim. Então, isso é a verdadeira empatia que vai ajudar na construção do rapport, né? E talvez um outro ponto também que tem a ver com isso é justamente a questão de a gente trazer um pouco mais o foco para esse copo meio cheio, né? Pensando aí que esses processos de coaching, quando as emoções vêm muito presente do coach, como eu acredito que todas nós já tivemos, né? Coaches aí com emoções fortes no processo, a gente poder também ajudá-lo, né? Quando ele vem, às vezes, com esse foco no copo meio vazio, como é que a gente pode, né, estimular essa positividade, né, esse aproveitamento das oportunidades nesse cenário, que de fato é a base do conceito de resiliência, inclusive, e estimulá-lo nesse sentido, nesse olhar mais para o copo meio cheio. Uhum. E isso é muito interessante, porque chega para mim uma coisa de aprofundar mais esse universo, né? De ter o entendimento de que acolher emoções também pode ser uma ação, né? Fazer reflexões, né? Vai para um caminho de ação, né? E nessa direção a gente começar a caminhar. E quais são as curiosidades que vocês observam atualmente no ambiente de trabalho atual? Esses dias eu vi numa live que estava a Luísa Trajano, uma pessoa contando que uma empresa teve que mandar 400 cadeiras para casas dos seus funcionários, seus empregados, né? Então, foi algo que me chamou a atenção. E aí, esse bloco é bem a gente trazer essas coisas. O que está acontecendo de curioso no ambiente que nos chama a atenção? Iracema? O que mais está acontecendo de curioso nesse momento são curiosidades, né? Porque a mudança é aquilo que a gente já falou um pouco hoje, é trazer o escritório para dentro de casa, é saber dividir, né? Então, o que a Kelly já trouxe também, eu faço um atendimento de coaching com a criança no meu colo, né? Eu faço um webinar da ICF Brasília no jardim, porque a minha filha está dando aula de inglês lá dentro de casa, para criança, ela dá aula na cultura inglesa, e a gente não pode ficar no mesmo ambiente. Essa adaptação
E o que eu tenho chamado a atenção de gestores, dos gerentes, né? Porque os gerentes todos têm equipes gigantes, né? Equipes de 100 pessoas. Quais são as competências reais de hoje? Né? Atualizar essas competências individuais, porque é olhar para mim e olhar para mim com o outro. É o olhar para mim e olhar para mim com o outro e trazer isso para o dia a dia. Tá, conexão. Conexão para mim significa o quê? Porque tem tudo, muita coisa mudando. Essa curiosidade de ambiente, né? Essa mudança de vestir como eu me visto, essa relacionamento com a família. Não, olha, eu preciso trabalhar agora, sabe? Então, é assim, é muita coisa. É muita coisa e é muito rápido. Hoje eu fui de manhã ali comprar, coloquei a máscara, fui comprar algo que eu preciso fazer numa parede aqui. E me bateu assim um aperto no coração de ver as pessoas de máscara, por um lado, né? Todo mundo assim, mas assim, gente, mudou muito rápido. 2 meses, eu saio na rua, as pessoas estão de máscara, estão com medo, estão receosas. Em casa, tudo mudou muito rápido. Então, estar aberto e curioso e flexível é algo extremamente importante nesse momento. São competências essenciais. E, gente, acontece de tudo. Vocês estão vendo? Eu ri no início da live, uma pessoa estava aqui, daí passou alguém atrás dela, assim, ela riu, a pessoa estava de short, eu ri também, porque tem muita coisa inesperada, né? E tem aqui uma observação do Paulo César Guimarães, dizendo: nós, colegas coaches, estamos nos aproximando mais, compartilhando mais, pela própria oportunidade do isolamento e internet. Buscar apoio um no outro, juntos somos mais e melhores. Kelly? Deixa eu só complementar rapidinho, Kelly, rapidinho só, o que eu falei assim, eu mandei um recado para o Randy, para a Fátima do ICI, onde eu fiz a formação em coach, falando isso. Nós somos um país gigante e ficava muito restrito a São Paulo, e agora eles estão compartilhando vídeos, eles estão compartilhando textos, então isso realmente está nos aproximando, nós profissionais da área de coaching. Vou começar respondendo, pegando carona no comentário da Janaína, que fala da gente exercer, a gente poder exercer esses diferentes papéis, ou seja, enquanto eu estou no meu ambiente profissional, eu também posso ser mãe, também posso ser esposa, também posso ser amiga, e aí pegar carona também no comentário da Val aqui, que a gente acaba conhecendo a casa do coach, a gente acaba conhecendo a casa do meu time, a casa do meu chefe, porque você tem acesso. Às vezes você está aqui, né, participando desse evento, aí passa o marido atrás de short, não estava inesperado. Curiosidades, assim, a gente traz para as sessões elementos sensoriais que antes não faziam parte. Por exemplo, uma coisa simples. Você está aqui falando, aí você mostra a mão, aí tua coach faz assim: como você pintou a unha? Onde você foi? Qual salão que você está? Não, eu pintei em casa. Como você pintou tão bem? Ah, tem um esmalte que você consegue pintar. Então, você faz trocas humanas, que antes não tinha isso. A sessão era muito pautada naquilo, na agenda, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer para produzir. E, às vezes, uma unha faz a diferença, de saber como é que faz a unha. Às vezes, um coach te pergunta assim: como é que não passa ninguém do teu lado? Você tem um estúdio, você tem um ambiente, que tela é essa? Não, olha, foi uma luz que eu coloquei, aí eu mostro no celular esse espaço aqui, então as pessoas estão circulando, vocês não estão vendo. A gente traz outros elementos sensoriais de convivência que antes não faziam parte do presencial. E quando eu falo isso, gente, eu não quero dizer que o online é um mundo maravilhoso, que é um mundo fantástico, mas a gente aproveitar, e eu não tinha parado para pensar nisso, Iracema, obrigada pela tua fala, eu quero aproveitar essa crise. O que eu vou fazer de diferente nessa crise? E aí, quando a Mariana fala, que linguagem a gente vai usar nessa crise? Então, vamos procurar usar uma linguagem que ela seja mais positiva. Uma curiosidade minha, a agenda ela fica um pouco sobrecarregada. Às vezes, quando eu vejo, até 10 horas da noite eu trabalhei. Madrugada eu quero pegar o carro e sair feito uma louca. Sou humana, gente. Eu quero sair, porque eu falei assim, eu não saí hoje. Eu não vi tantas pessoas. Pensando no meme, né? Saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Dá saudade. Então, isso acontece com a gente. Vamos entender só como é que esses sentimentos funcionam para a gente poder trabalhar essas curiosidades da melhor forma. Mari.
E antes da Mariana entrar, eu queria só dar um toque especial, até para quem sabe ela possa aproveitar isso, né? A Beth Gouveia traz algo muito poético, né? Que é bem assim, com as máscaras, nossos olhos realmente serão as janelas da alma, né? E aí a Marina traz uma provocação interessante. Será que podemos, então, falar de isolamento? E aí vem o Paulo César e diz assim, esse nosso encontro é altamente espiritualizado. Mariana, a bola está contigo. Sim, e de fato, né, eu fico aqui pensando, Eugênia, que é isso, né, eu volto, para mim, volta forte, assim, aqui dentro de mim, esse encontro de humanidades, né, nessas curiosidades do ambiente virtual, do ambiente de trabalho, né, me parece que o que fica mais forte mesmo é esse encontro de humanidades, eu tenho um problema aqui de tecnologia e vi o meu marido entrar e a gente esquecer que está ao vivo, né? E amor, não me ajuda agora, porque, né? E não só os filhos, mas o cachorrinho fazendo junto e a gente entrando na casa do coach, assim como os próprios executivos, líderes entrando na casa, né, dos liderados e até muitas vezes conhecendo mais por conta disso, né? Porque cria-se alguns elos que de fato não seriam criados no ambiente formal, oficial lá do trabalho, né? Então é mais isso mesmo, né, Eugênia? E de fato, né? É muito lindo isso que os comentários trouxeram, né? De fato é um momento mais para a gente poder se conectar mais de alma, né? Poder de fato perceber mais o outro na mesma medida que a gente pode se perceber mais nós mesmos, né? Enquanto vulnerável que somos, lembrando que é justamente a questão da vulnerabilidade, do nosso encontro com ela, que pode inclusive nos ajudar a nos conectar e nos sintonizar mais com o outro. É a vulnerabilidade que nos conecta, que traz essa sintonia maior com o outro, né? E isso nada mais é do que o fato de sermos humanos. E é interessante, né, que o caminho que a gente está fazendo aqui, ele vai se organizando, né, e seguindo o seu fluxo, né? Sim. E aí o que vem sendo dito, né, que nós precisamos falar com os olhos, né? Que nós estamos mais humanos do que profissionais, menos conhecimento e mais relacionamento e espiritualidade, né? Estamos voltando à simplicidade, né? E nessa direção, cai muito para nós, como coaches, é que nós somos oferta. E como oferta, fazemos parte da questão de criar o futuro com as pessoas, né? Então, gostaria que vocês começassem a trazer essa questão desse bloco, né? Qual é o aprendizado, né? De oferta e de criar futuro, né, já caminhando nessa direção. Fiquem à vontade para irem se colocando na medida que o chamado vier. Então, eu vou começar. São muitos chamados. Iracema, quer falar? Tá. São muitos chamados. Então, principalmente o chamado, para mim, está sendo o da presença, sabe? Dessa organização do meu ritmo interno com o meu ritmo externo. Essa dança é do dentro e fora. Eu tenho agora, estou tendo mais condições de realmente olhar para esse futuro que eu crio com cada ação que eu tomo, com cada sentimento que eu tenho. E é impressionante que mundo que está se descortinando para mim. Eu falei para minha filha esses dias, a gente caminhando aqui na chácara, minha prima me mostrou uma rã, gente. Ela tem 1 centímetro de tamanho. Ela cabe na unha, ela é toda perfeita já. Eu falei, eu jamais enxergaria algo assim em outro momento. Tá tudo muito potencializado para mim. E tá tudo muito alinhado com tudo que eu estou enxergando agora, tudo que eu estou cultivando agora, eu estou criando o futuro, sabe? E o coaching, para mim, é uma ferramenta incrível. Eu trabalho muito essa consciência, principalmente com níveis de gerenciais mais altos. Gestão significa responsabilidade.
Qual é a responsabilidade que você está tendo com o futuro hoje? Sabe? Em todos os aspectos. E nunca, gente, nunca. Quando o Randy falou assim, em todos os atendimentos vocês utilizam a roda da vida. E eu nunca imaginei que a roda da vida fosse tão importante quanto está sendo agora. Na realidade, olhar para o todo. Então, assim, o momento está me ensinando muito, muito a exercitar o presente, a presença e o valor. Está sendo sensacional para mim. E essa questão de um mundo que está se descortinando é bem irresistível, né? Um mundo que está se descortinando para mim, né? E aí eu vou lembrando que ao final desse bloco, todos sintam-se muita vontade para fazer perguntas, tá? Então, meninas, caminhem com a vossa voz. Então eu vou. Depois da Iracema falar, fica difícil a gente contextualizar, né? Eu vou... Maravilhosa, Iracema. A Val colocou um comentário que falou assim que a máscara às vezes esconde a essência dela. E esses dias, acho que foi ontem, se eu não me engano, a gente estava batendo um papo virtual, eu, Valéria e Mariana e uma outra colega, né? Nossa, uma filósofa fantástica, Andréia. E a Val colocou uma mensagem que tocou, eu acho que não foi no nosso coração, foi na nossa alma. Sabe quando a mensagem toca na alma? E a gente não viu o rosto da Val, a gente não escutou a voz da Val, mas o que ela falou, e num momento delicado da vida dela, eu acho que deu mais força para a gente do que a gente deu força para ela. Então, é uma mensagem que ela fez assim de uma fé, e é independente de religiosidade, a gente falar de fé, foi de uma fé assim soberana. Sabe aquela mensagem que você lê e você está energizado? Então, acho que uma oferta importante que a gente pode levar para as pessoas é não só levar o teu produto e o teu serviço, mas levar a tua contribuição, a tua colaboração. Como é que eu posso te ajudar? Como é que efetivamente eu posso te ajudar? Como é que eu posso gerar um apoio para ressignificar a tua vida? Porque assim eu também estou fazendo na minha. Eu acho que uma oferta importante, e aí eu volto ao tema colaboração, é você entender que a gente tem fragilidades, mas a gente também tem forças, porque é num momento de maior dificuldade que a gente consegue acionar as nossas maiores competências. Então, é no momento de dificuldade que a gente descobre quais são os comportamentos que estavam aí guardados, quais são os comportamentos que estavam ali, num cantinho, e a gente não usava, que chegou o momento de acionar. A gente não precisa sofrer para crescer, mas é no sofrimento que a gente entende assim a nossa força, o tamanho da nossa força. Então, acho que esse é o momento da gente colaborar. Vamos colaborar para viver um hoje possível de felicidade e caminhar para essa felicidade ir aumentando. Então, colaboração acho que é uma oferta imprescindível. Mariana, queres dizer algo? Seu microfone, Mariana. Mari, Seu você microfone. agora. Isso. Foi? Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, eu estava dizendo, Eugênia, que realmente é uma tarefa difícil ficar por último, né? Sempre nas discussões, porque é difícil agregar, né? Trazer algo depois de ouvir assim, a fala da Iracema, da Kelly, que me tocam muito, de verdade, né? A fala da Iracema, que eu poderia resumir na questão da presença, né? Conversa muito comigo, com a minha forma de trabalho e com aquilo de fato que eu acredito que é assim também o nosso papel nesse momento. E a própria fala da Kelly, né, sobre fé, que também é uma coluna essencial na minha vida nesse momento, né, em todos os momentos. De fato, eu fico pensando aqui nessas duas palavrinhas que são o título do nosso webinar, né? Então, coaching em tempos de adaptação e transformação. E como é que eu posso trazer algum aprendizado, mais algum, né? Ofertar no meio disso, desse contexto. E por meio dessas duas palavrinhas, eu penso que a adaptação, ela, por mais que a gente fale tanto, né, da adaptabilidade como uma competência essencial no mundo VUCA, em pandemia, mas a adaptação ela exige um tempo, né? E a gente pode
com paciência, com humildade também, olhar para a gente e respeitar o nosso tempo também, o nosso time. Estou pensando em nós como coaches e também como que a gente estimula isso no coaching, né? Então, quando a gente fala de máscaras e como Iracema trouxe, uma participante também trouxe, né? Sair no mundo e realmente todo mundo de máscara, eu fico lembrando o tempo inteiro daquela metáfora da turbulência no avião, né? E da máscara que cai, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Eu morro de medo de avião, meu marido trabalhou muito na área da aviação, né? Mas é aquela velha metáfora, como é que a gente pode, nesse momento, colocar a máscara primeiro em nós? Porque é importante que nós, enquanto profissionais de coaching, né? Falo porque eu também sou psicóloga, né? O coaching entrou na minha vida em 2008, eu me formei em 2001, então, por ser uma profissional dupla de apoio, eu fico pensando nisso, como é que eu, coach, os coaches que estão aqui ouvindo, né? Como é que a gente pode colocar a máscara primeiro em nós, como é que a gente pode cuidar da gente também nesse momento, né? Nos conectar de novo com a nossa própria vulnerabilidade, sabendo que isso traz leveza pra gente, né? A gente pode ser humano. Nesse momento, parece que está mais autorizado que a gente exista, que a gente, de fato, dê vazão para quem a gente é de uma forma menos, talvez, engessada, às vezes pelos modelos corporativos, pelo formato talvez formal, né? E esse é um momento propício para isso. Quando a gente fala de transformação, que é outra palavrinha aí do título do webinar, a própria transformação já é um conceito mais avançado, mais atual para a mudança, né? Que antes a gente falava muito de mudança, só que a mudança ela ainda traz um pouquinho de foco no passado. Só que a transformação ela foca totalmente o futuro. Né? Então, a minha oferta talvez nesse conceito seria pensar em como que a gente pode também utilizar, né, os próprios processos de coaching para poder ajudar os coaches a começar e a potencializar de novo, né, a antever esse futuro, a pensar como que vai ser esse mundo pós-crise, né, pós-pandemia. O próprio coaching já tem essa essência de focar o futuro, né? E quando a gente olha lá para a curva da mudança, né, que acredito que muitos aqui conheçam, né, que traz justamente o quanto que a gente tem tem estágios que a gente passa quando a gente está em mudança, está em transformação. A gente tem momentos de negação, tem momentos de medo, né, tem momentos de depressão, tem momentos que a gente barganha, que a gente negocia, e aí vem o momento que a gente aceita para chegar onde? Justamente nos aprendizados. Né? Então, essa curva, como é que a gente pode, nesse momento, tornar ela mais consciente, mais intencional, mais visível, né? E gerir ela, porque quando a gente gere, a gente pode, né, fazer menos picos, a gente pode passar talvez mais rápido também pelos estágios. Então, acho que é um pouquinho disso, eu fico com essa reflexão de como ofertar através da adaptação e como ofertar através da transformação. E a Val traz uma contribuição, né, de que o momento é de escuta, né, e de acolhimento, né, e ela de discutir sentimento, né, de ter essa percepção, né, e ela compartilha um texto que a Márcia Pinheiro fala que é eterno e forte, né, e começa um novo dia que nos foi dado por Deus para fazermos o que quiser. Deus nos deu vida e nos deu a liberdade, o livre arbítrio. Deus confia em sua criação e sabe que precisamos dos desafios, das dificuldades e do desconhecido para crescermos e nos transformarmos, pois sempre podemos ser melhor. Nada é igual, tudo é possível. Ele cuida dos que acreditam e dos que não. Sempre é tempo de recomeçar. E isso vale para nós e para toda a criação de Deus. Nem sempre entendemos, mas se confiamos, a vida ganha um colorido e um propósito que nos dá força e coragem para enfrentarmos o que vier e até a dor se torna suportável. Lindo, né?
Muito lindo, muito lindo. E tem né, somando a isso, muito lindo, de fato, toca muito a gente, conversa muito, né, Eugênia? E tem dentro da inteligência bíblica, tem um versículo que fala assim, que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. E aí eu fico pensando nesse texto lindo que foi compartilhado, né? Que é isso, a fé, ela já começa a ser mobilizada dentro do nosso coração e a gente já começa, de fato, a acreditar e a ter certeza daquilo que vem depois desse pandemônio aí passar. E sem querer invadir a privacidade da Val, já invadindo, pedindo permissão e desculpas ao mesmo tempo, a Val escreveu essa mensagem no momento difícil, no momento de dor. Então, isso que eu estava falando, a gente aciona as nossas competências, os nossos comportamentos, às vezes no maior momento de dor, que a gente não sabia que tinha. E olha como ela tocou, assim, ela inundou a nossa alma positivamente com essas palavras. Sim, e tem uma coisa muito interessante, que tem um paradoxo aqui que a Marina traz, né? Que é tirar máscaras psicológicas, mostrar-se mais como humanos e, ao mesmo tempo, colocar a máscara. Ufa, que desafio, né? Então, ela traz um paradoxo, assim, que é bem interessante, né? E tem também a Lúcia de Fátima, que ainda traz uma pergunta, que é como planejar um futuro nesse momento sem pista do amanhã. Lúcia, como é que vocês... Num momento como esse, é que o método ágil ele nos ajuda profundamente. Antes, você fazia um planejamento de vida de 3, 5 anos, 10 anos. Agora, faça sprints, faça a cada 2 meses, faça a semana, vá planejando a tua vida e reavaliando o que está dando certo. O futuro, ele de fato é incerto, mas ele sempre foi. Talvez agora, o que traz essa ambiguidade, essa incerteza maior, é porque ninguém passou por isso ainda. Então, isso gera uma ansiedade maior. Mas o futuro, ele sempre foi incerto, porque a gente está escrevendo ele agora, no presente. Então, o que ajuda é você começar a trabalhar com essas metodologias ágeis. Eu vou me planejar para a semana que vem, eu vou me planejar para daqui a 2 semanas, eu vou me planejar para daqui a 2 meses e reavaliar o que está dando certo. Uhum. E antes, Iracema, só pedindo às pessoas que desejem colocar o seu rosto na tela para compartilhar a presença, né? A gente já vai convidando, porque a gente já está caminhando para o final. Iracema, querida, venha. Obrigada. Vou só acrescentar o que a Kelly já colocou muito bem, né? Que é essa... olhar para o presente hoje, e às vezes essa criação precisa começar com um dia, né? Porque é tudo muito incerto, nós não temos um histórico para trabalhar em cima. Então eu preciso, às vezes, trabalhar com o planejamento de um dia, passar para daí 2 dias, 1 semana, né? Porque é tudo muito incerto, ninguém tem respostas, ninguém tem as respostas. Então, estamos todos no escuro. Né? Então, o que a gente consegue trabalhar é com o que temos para hoje, verdadeiramente. Então, isso é um dos grandes passos que eu percebo, inclusive no fortalecimento interior. Tá, gente? Interessante. Kelly, você quer falar? Eu ia sugerir para a gente fazer uma bela foto, já que está todo mundo falando que está bem espiritualizado. Eu estou liberando, gente, só para vocês saberem, eu estou liberando que eu tinha tirado alguns, então eu estou voltando aí, a gente vai esperando que eu... Eu amei o contexto ali da Laci Silva, viu, gente? Estou aqui sentindo falta das minhas origens de praia. A Laci arrasa até no perfil. Sim, e finalizando, essa semana eu vi uma fala muito interessante do Jim Selman, em que eu, pelo menos, tenho muito essa prática de dizer assim, só por hoje, um dia de cada vez, né? E aí ele traz a perspectiva de um momento de cada vez, né? Que nós estamos vivendo numa situação de tempo real, né? Do aqui e agora. Então, ele traz essa abordagem
que é bem interessante, que se conecta com esse nosso tema, né, de adaptabilidade e transformação, né, desse novo aprendizado que todos estamos tendo que fazer em tempo real, né, lidando com a vida como ela acontece, né, como ela vem surgindo. Bom, eu queria convidar, acho que Rafaela também, né, para o encerramento, né, a foto. Bom, então antes da gente tirar a foto, quem puder aí se habilitar para dar o print, uma das meninas, né, pra gente, porque eu tô aqui no celular, então fica ruim não fica tão legal pra gente. Vendo aqui a Daniele e o Cláudio, vocês me dão só um segundo, eu boto todo mundo aqui, se a pessoa quiser, lógico, tá? Então, espere só mais um Ele já vai segundo fazer pro daqui a pouquinho. print. Então, gente, queria agradecer muito, porque foi muito rico, né? A gente falou de momentos, nós falamos de contexto, nós falamos de futuro, mas nós falamos de sentimento, né? E nós falamos disso o tempo todo, pelo menos a gente ouve isso em vários lugares quando a gente vê webinários ou lives relacionadas a esse momento, mas a gente vê tão pouco isso sendo aprofundado, né? Fala-se da importância, as pessoas ressaltam isso, mas a gente vê tão pouco sendo realmente colocado em prática, a gente vê tão pouco isso realmente acontecendo e a gente vê tão pouco um espaço para a gente falar disso tão abertamente. E acho que isso foi o nosso ponto alto daqui. Acho que atingimos todos os nossos objetivos, né, meninas, quando a gente conversou. E o objetivo desse momento foi esse mesmo, foi sair um pouco do técnico, né, nesse momento, porque nós já temos tanta coisa técnica agora, o que é tão legal também. Acho que tudo tem seu valor, mas esse momento aqui tem muito, muito valor. Então, agradecer demais a cada um de vocês, Mari, Kelly, Iracema, Eugênia, Valéria e Paulo, que estavam aí ajudando a gente em todo o suporte, e todo mundo que participou aqui também, tá? Muito, muito, muito obrigada. Foi muito rico. E acho que agora a gente pode ir para a nossa foto. E claro, gente, também a gente se coloca muito à disposição, tá? Dúvidas, trocas, acho que todas nós aqui somos muito abertas. E se tem uma coisa que eu tenho pregado muito nesse momento, com todo mundo, e acho que todo mundo que está aqui também corrobora desse curso, é da gente realmente colaborar, trocar. Então, precisando de qualquer coisa, qualquer informação, aprofundar alguma coisa que nós falamos aqui, estamos super à disposição. Tá? Muito obrigada. Em nome de toda... Rafa, convidar para o capítulo, convidar para vir conversar. Com certeza, pode fazer o convite, Eugênia. Pode continuar. Então, agora sim, a gente está num momento muito especial também, de fazendo algumas mudanças, né? Então, a Rafaela está organizando o WhatsApp para fazer um grupo em que os coaches estejam presentes. Necessariamente não precisa estar filiado ao ICF Global, nem ao capítulo, mas assim, é para que a gente possa se encontrar, conversar, ter uma troca e como se diz assim, com tudo que a gente viu aqui, né? Começar a viver essas possibilidades de relacionamento, né? De, como foi dito aqui, de apoio, de resiliência, de adaptabilidade, né? E de uma construção conjunta, né? Que diz respeito a todas as pessoas que vivem dessa atividade e são oferta, né? Para as pessoas. Então, estejam atentos, né, a esse movimento do capítulo DF, e que a gente possa curtir muito juntos, né, e se emocionar muito e agradecer muito por essa oportunidade de estarmos juntos e de alguma maneira celebrarmos a vida. É isso. Então, pessoas bonitas, vamos dar aquele sorrisão para a gente sair na foto agora? Quer dizer que a foto ficou linda. Daqui a pouco eu envio para as meninas disponibilizar. Isso, só complementando, Eugênia. Então, quem quiser, gente, participar do nosso grupo, foi excelente, Eugênia. Ainda bem que, tá vendo? É assim que é o time, a gente vai se complementando. Quem quiser participar
por favor, nos procurem. Pode procurar a gente, quem tiver contato pessoal da gente pode procurar. Quem quiser procurar a gente a partir das nossas redes sociais, pessoais, ou até o próprio Instagram da ICFDF também. Enfim, procurem a gente vai adicionar as pessoas no grupo, tá? Fiquem muito à vontade, vai ser um prazer receber vocês lá. Minha gente, muito obrigada por essa felicidade. Um abraço enorme para todos. Tchau.